A casinha 39. O bobo do Firula estava parado ao lado do corpo de Wendy com ar de guerreiro vitorioso. Quando os outros meninos surgiram armados de dentro de suas árvores. Vocês demoraram demais! Exclamou ele, orgulhoso. Eu atirei na Wendy. O Peter vai ficar tão feliz comigo. Do ar, Sininho gritou a imbecil, e fugiu em disparada para algum esconderijo. Os outros não escutaram o que ela disse. Eles haviam se aproximado de Wendy e, quando a viram de perto, fez-se um silêncio terrível na floresta. Se o coração de Wendy estivesse batendo, todos teriam escutado. Magrelo foi o primeiro a dizer algo. Isso não é um pássaro, falou, amedrontado. Acho que é uma moça. Uma moça? Repetiu Firula, começando a tremer. E a gente matou a moça, disse Bico, com a voz embargada. Todos tiraram seus chapéus. Agora eu entendi, disse Caracol. O Peter estava trazendo ela para a gente. Ele desabou no chão, arrasado. Finalmente, uma moça para cuidar da gente, disse um dos gêmeos. E você a matou. Eles estavam com pena de Firula, mas com mais pena ainda de si mesmos, e quando Firula se aproximou, os outros se afastaram dele. O rosto de Firula estava muito branco, mas havia nele uma dignidade que nunca estivera ali. Antes. Matei mesmo, disse ele, refletindo. Quando as moças apareciam nos meus sonhos, eu dizia a mãezinha bonita, mãezinha bonita. Mas, quando ela finalmente apareceu de verdade, eu atirei nela. Ele se afastou devagar. Não vá embora, disseram os outros, com pena. Eu tenho que ir, respondeu Firula, tremendo. Estou com tanto medo do Peter. Foi nesse momento trágico que eles ouviram um som que fez o coração de todos subir até a boca. Era Peter fazendo cocoricó que nem um galo. Peter! Exclamaram os meninos, pois era sempre assim que seu capitão indicava que estava voltando. Vamos esconder a moça! Sussurraram eles, rapidamente formando um círculo em torno de Wendy. Mas Firula permaneceu afastado. Ouviu-se de novo um cocoricó bem alto, e Peter aterrissou diante deles. Saudações, meninos! Exclamou. Os meninos o cumprimentaram mecanicamente, e voltaram a ficar em silêncio. Peter franziu o senho. Eu voltei, disse ele, irritado. Por que vocês não gritam de alegria? Os meninos abriram a boca, mas os gritos se recusaram a sair. Peter decidiu perdoar isso. Tal era sua pressa de contar a gloriosa novidade. Tenho uma notícia ótima, meninos! Exclamou ele. Eu finalmente trouxe uma mãe para vocês todos. O silêncio continuou absoluto, quebrado apenas pelo barulho de Firula caindo de joelhos no chão. Vocês não viram? Perguntou Peter, ficando preocupado. Ela voou nessa direção. Ah, não, disse uma voz. Ah, que dia triste, disse outra. Firula se levantou. Peter, eu vou mostrar para você onde ela está, disse ele, muito sério. Os outros ainda tentaram esconder Wendy, mas Firula insistiu. Saiam da frente, gêmeos. Deixem o Peter ver. Todos se afastaram e o deixaram ver. E Peter, depois de olhar durante algum tempo, ficou sem saber o que fazer. Ela está morta, disse ele, sem jeito. Talvez ela esteja com medo de estar morta. Peter pensou em dar uns pulos engraçados até chegar a um lugar de onde não pudesse vê-la. E depois nunca mais voltar ali. Os meninos todos teriam adorado segui-lo se ele tivesse feito isso. Mas Peter viu a flecha. Ele arrancou-a do coração de Wendy e encarou seu bando. De quem é essa flecha? Perguntou severamente. Minha, Peter, disse Firula,
de joelhos. Ah, seu covarde! Disse Peter, erguendo a flecha para usá-la como uma adaga. Firula não recuou. Ele abriu o peito. Pode me matar, Peter, disse ele com firmeza. E não erre o alvo. Por 2 vezes Peter ergueu a flecha, e por 2 vezes voltou a abaixar. Não consigo, disse, espantado. Alguma coisa me impede. Todos o olharam atonitos, com exceção de Bico que, felizmente, olhou para Wendy. É ela! Exclamou ele. A moça Wendy. Olhem para o braço dela. É incrível, mas Wendy erguera o braço. Bico se inclinou sobre ela e ouviu, reverente. Acho que ela disse a coitado do Firula, sussurrou ele. Ela está viva, concluiu Peter. A moça Wendy está viva! Exclamou Magrelo imediatamente. Peter ajoelhou-se ao lado de Wendy e encontrou a bolota que costumava usar de botão. Você deve lembrar que ela colocará numa corrente que puser em volta do pescoço. Olhem, a flecha bateu nisto aqui, disse ele. É o beijo que eu dei. Salvou a vida dela. Eu lembro que são beijos, interrompeu Magrelo. Dê aqui para eu ver. É um beijo. Mesmo. Peter não escutou. Ele estava implorando a Wendy que melhorasse logo, para que ele. Estava meio desmaiada, mas, de lá de cima, veio um lamento. Ouçam só, Sininho, disse Caracol. Ela está chorando porque a Wendy está viva. Aí os meninos tiveram que contar a Peter sobre o crime de Sininho, e ele fez a cara mais brava que eles já tinham visto na vida. Ouça, Sininho! Exclamou Peter. Eu não sou mais seu amigo. Fique longe de mim para sempre. Sininho voou para o ombro de Peter e suplicou, mas ele a espanou dali. Só depois que Wendy levantou o braço de novo, Peter abrandou um pouco e disse. Bom, para sempre não, mas por uma semana. Vocês acham que Sininho ficou grata a Wendy por ela ter levantado o braço? Ah não, foi aí que ela teve mais vontade do que nunca de dar um beliscão na menina. As fadas são mesmo esquisitas, e Peter, que as compreendia melhor do que ninguém, vivia dando umas boas palmadas nelas. Mas o que fazer com Wendy em seu delicado estado de saúde? Vamos carregá-la lá para baixo, para nossa casa, sugeriu Caracol. Isso, disse Magrelo. É isso que se faz com as moças. Não, não, disse Peter. Vocês não podem tocar nela. É falta de respeito. Era isso que eu estava pensando, disse Magrelo. Mas se ela ficar deitada aí, vai morrer, disse Firula. Vai morrer, admitiu Magrelo. Mas não tem outro jeito. Tem, sim! Exclamou Peter. Vamos construir uma casinha em volta dela. Todos amaram a ideia. Rápido, vocês todos! Tragam tudo de melhor que a gente tem. Esvaziem a nossa casa. Andem logo! Ordenou Peter. Num instante, todos os meninos estavam tão ocupados quanto uma costureira na véspera de um casamento. Eles correram de um lado para o outro, descendo para pegar roupa de cama, subindo para pegar madeira para o fogo. E, enquanto estavam ocupados com isso, João e Miguel apareceram. Eles se arrastaram alguns passos e caíram no sono enquanto andavam. Aí! Pararam, acordaram, deram mais um passo e dormiram de novo. João, João, gemeu Miguel. Acorde! Cadê a Naná, João? E a mamãe? João esfregou os olhos e murmurou. É verdade, a gente voou mesmo. Pode ter certeza de que eles ficaram muito aliviados ao encontrar Peter. Oi, Peter, disseram os dois. Oi, respondeu Peter num tom cordial, embora houvesse esquecido completamente deles. Peter estava muito ocupado naquele momento, medindo Wendy com os pés para ver o
tamanho que a casa dela ia precisar ter. É claro que ele pretendia deixar um espaço para cadeiras e uma mesa. João e Miguel ficaram observando. A Wendy está dormindo? Perguntaram eles. Está. João, vamos acordar a Wendy e pedir para ela fazer um jantar para nós, propôs Miguel. Mas, quando ele disse isso, alguns dos outros meninos apareceram correndo, trazendo galhos para construir a casa. Olhe só para eles! Exclamou Miguel. Caracol, disse Peter em seu tom mais capitanesco, mande esses meninos ajudarem na construção da casa. Sim, senhor. Construção da casa? Disse João. Para a Wendy, disse Caracol. Para a Wendy? Disse João, escandalizado. Ora, mas ela é só uma menina. É por isso que nós somos os empregados dela, explicou Caracol. Vocês? Empregados da Wendy? Isso, disse Peter. E vocês também. Andem logo. Os aturdidos irmãos foram arrastados e obrigados a cortar, serrar e carregar madeira. Primeiro, a gente faz as cadeiras e o guarda-fogo da lareira, mandou Peter. Depois, construímos a casa em volta deles. Isso, disse Magrelo. É assim que uma casa é construída. Acabei de me lembrar. Peter pensava em tudo. Magrelo, vá buscar um médico, mandou ele. Sim, senhor, disse Magrelo imediatamente. Ele saiu dali, coçando a cabeça. Mas Magrelo sabia que Peter tinha que ser obedecido e logo voltou, usando a cartola de João e fazendo uma cara muito séria. Com licença, senhor, disse Peter, se aproximando dele. O senhor é médico? A diferença de Peter para os outros meninos em momentos como aquele é que eles sabiam que aquilo era faz de conta, enquanto para Peter faz de conta e realidade eram exatamente a mesma coisa. Isso às vezes perturbava os meninos, como quando eles tinham que fazer de conta que já tinham jantado. Se parassem a brincadeira no meio, Peter dava palmadas nas mãos deles. Sim, rapazinho, respondeu ansiosamente Magrelo, que já tinha a mão esfolada de tanto levar palmada. Por favor, senhor, aqui tem uma moça muito doente, explicou Peter. Wendy estava bem ao lado dos pés deles, mas Magrelo teve o bom senso de não vê-la. TSC, 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 disse ele. Onde ela está? Naquela clareira ali embaixo. Eu vou colocar uma coisa de vidro na boca dela, disse Magrelo. E ele fingiu fazer isso enquanto Peter esperava. Foi aquele suspense quando a coisa de vidro foi retirada da boca de Wendy. Como ela está? Perguntou Peter. TSC, 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 disse Magrelo. Isso que eu fiz curou a moça. Que bom! Exclamou Peter. Eu passo aqui de novo hoje à noite, disse Magrelo. A moça tem que beber chá de bife. Numa xícara com bico de chaleira. Mas, após devolver a cartola para João, Magrelo suspirou fundo, algo que sempre fazia quando escapava de uma dificuldade. Nesse meio tempo, a floresta estivera fervilhando com o barulho dos machados. Quase tudo que era necessário para um lar aconchegante já havia sido depositado aos pés de Wendy. Ah, se a gente soubesse de que tipo de casa ela gosta mais, disse um dos meninos. Peter! Gritou o outro. Ela está se mexendo enquanto dorme. A boca dela está abrindo. Exclamou um terceiro, observando-a com grande respeito. Nossa, que linda! Acho que ela vai cantar enquanto dorme, disse Peter. Wendy, diga cantando o tipo de casa que você gostaria de ter. Imediatamente, sem abrir os olhos, Wendy começou a cantar. Eu queria uma casinha tão pequenina de se ver, com paredes bem vermelhas, e no teto musgo a crescer. Os meninos gargalharam de alegria ao ouvir isso, pois,
pela maior sorte desse mundo, os galhos que haviam trazido estavam grudentos de seiva vermelha, e o solo da clareira parecia um tapete de musgo. Enquanto faziam a casinha, eles também cantaram. A gente fez parede e teto. E uma porta bem linda. Diga, mamãe Wendy. O que você quer ainda? Wendy respondeu, com certa ganância. Agora quero janelas. É meu pedido da vez. Com rosas aqui fora. E dentro os meus bebês. Eles usaram os punhos para fazer janelas, e colocaram enormes folhas amarelas para servir de cortina. Mas onde arrumar rosas? Rosas! Exclamou Peter, muito sério. Bem depressa, eles fizeram de conta que estavam plantando as rosas mais lindas pelas paredes. E os bebês? Para impedir Peter de exigir que eles arrumassem bebês, os meninos rapidamente se puseram a cantar de novo. As rosas estão prontas. E os bebês bem aqui fora. Não podemos nos fazer. Fomos feitos outra hora. Peter, vendo que essa era uma boa ideia, imediatamente fingiu que tinha pensado nela. A casa era muito linda e sem dúvida Wendy estava bem quentinha lá dentro. Só que, claro, eles não conseguiam mais vê-la. Peter caminhou de um lado para o outro, dando ordens para que os meninos dessem os últimos retoques. Nada escapava aos seus olhos de águia. Bem quando a casa parecia estar toda feita, ele disse. A porta não tem aldrava. Os meninos morreram de vergonha, mas Firula ofereceu a sola do seu sapato, e ela deu uma aldrava excelente. Agora sim estava toda feita, pensaram os meninos. Nada disso. Não tem chaminé, disse Peter. Tem que ter chaminé. A casa precisa mesmo de uma chaminé, disse João com ar de sabe-tudo. Isso fez com que Peter tivesse uma ideia. Ele arrancou a cartola da cabeça de João, fez um buraco no topo dela e colocou-a no teto. A casinha ficou tão feliz de ter uma chaminé tão legal que, como se quisesse dizer obrigada, começou imediatamente a soltar fumaça pela cartola. Agora, estava mesmo feita de vez. Só faltava bater na porta. Todo mundo se arrumando, avisou Peter. A primeira impressão é muito importante. Ele ficou feliz por ninguém lhe perguntar o que era uma primeira impressão, todos estavam ocupados demais se arrumando. Peter bateu educadamente. A floresta fez um silêncio tão profundo quanto o das crianças e o único som que se ouvia era o tilintar de Sininho, que estava observando a cena de cima de um galho e fazendo uma careta de desprezo. O que os meninos estavam se perguntando era, será que alguém ia abrir a porta? Se fosse uma moça, como ela seria? A porta se abriu e uma moça saiu de dentro da casa. Era a Wendy. Todos os meninos tiraram o chapéu. Ela fez cara de surpresa, e era isso mesmo que eles haviam torcido para que fizesse. Onde estou? Perguntou Wendy. É claro que Magrelo foi o primeiro a responder. Moça Wendy, disse ele bem depressa, a gente construiu essa casa para você. Ah, diga que você gostou! Exclamou Bico. Que linda casinha! Disse Wendy, e era isso mesmo que eles haviam torcido para que dissesse. E nós somos seus filhos! Exclamaram os gêmeos. Todos caíram de joelhos, estendendo os braços, pediram. Oh, moça Wendy, seja nossa mãe. Será? Disse Wendy, radiante de alegria. É claro que é uma proposta fascinante. Mas, sabem, eu sou só uma menina. Não tenho experiência de verdade. Isso não importa, disse Peter, como se ele fosse a única pessoa ali que entendia daquilo. Embora na verdade fosse o que menos entendia. A gente só precisa de uma pessoa legal que seja assim, meio mãe. Nossa!
disse Wendy. Olhem, acho que sou exatamente assim. Sim. Exclamaram todos. A gente logo viu. Muito bem, disse ela. Vou fazer o melhor que posso. Entrem agora mesmo, crianças. Levadas. Aposto que vocês estão com os pés molhados. E, antes de vocês irem para a cama, posso contar como termina a história da Cinderela. Os meninos entraram na casinha. Não sei como tinha espaço para todo mundo lá dentro. Mas, na terra do nunca, dá para se apertar bastante. E essa foi a primeira de muitas noites alegres que eles passaram com Wendy. Após algum tempo, Wendy ajeitou as cobertas de todos. Na enorme cama que havia na casa debaixo da terra, mas aquela noite ela dormiu em sua casinha. Peter ficou mantendo guarda do lado de fora com a espada em punho, pois dava para ouvir ao longe os piratas festejando, e os lobos estavam à caça de presas. A casinha ficou muito aconchegante e segura na escuridão, com uma luzinha aparecendo entre as cortinas, a chaminé soltando uma linda fumaça e Peter de guarda. Após algum tempo ele adormeceu, e algumas fadas tropegas tiveram que subir nele para voltar para casa após um banquete. Se fosse qualquer outro menino obstruindo o caminho das fadas, elas teriam feito uma maldade com ele, mas, como era Peter, elas só beliscaram seu nariz e seguiram em frente. A casinha ficou muito aconchegante e segura na escuridão, com a chaminé soltando fumaça e Peter de guarda. 7. A casa debaixo da terra. Uma das primeiras coisas que Peter fez no dia seguinte foi tirar as medidas de Wendy, João e Miguel para encontrar árvores ocas para eles. Você deve lembrar que Gancho desprezara os meninos por acharem que precisavam de uma árvore para cada um, mas isso era ignorância. Pois, se sua árvore não era sob medida, ficava difícil subir e descer, e todos os meninos eram de tamanhos diferentes. Quando a medida estava certa, a pessoa prendia a respiração lá em cima e descia na velocidade certinha. Já para subir, prendia e soltava a respiração alternadamente, se espremendo para cima. É claro que depois de praticar bastante a gente consegue fazer tudo isso sem nem pensar, e com bastante elegância. Mas tem que caber certinho, e Peter tira suas medidas para a árvore tão cuidadosamente quanto se estivesse medindo você para uma roupa. A única diferença é que as roupas são feitas para caber na pessoa, enquanto você é que tem que caber na árvore. Em geral, isso é resolvido de maneira bastante simples, é só você colocar algumas roupas extras ou não usar quase nenhuma na hora de entrar, mas, se você tiver uns calombos nos lugares esquisitos ou se a única árvore disponível tiver um formato estranho, Peter faz alguns ajustes em você, e depois você cabe direitinho. Quando isso acontece, você tem que tomar muito cuidado para continuar cabendo na árvore e isso, como Wendy viria a descobrir para seu grande deleite, mantém uma família em perfeita forma. Wendy e Miguel couberam em suas árvores na primeira tentativa, mas Peter teve que fazer alguns ajustes em João. Após alguns dias de prática, eles já sabiam subir e descer com a facilidade de baldes num poço. E os três, Wendy principalmente, passaram a amar tanto sua casa debaixo da terra. A casa tinha apenas um enorme cômodo, como todas as casas deveriam ter, e um chão no qual você podia fazer um buraco se quisesse pescar. Nesse chão cresciam enormes cogumelos de uma cor linda, que eram usados como banquinhos. Uma árvore do nunca fazia de tudo para crescer no centro do cômodo, mas todas as manhãs eles serravam o tronco e o deixavam da altura do chão. Na hora do chá ela já estava sempre com meio metro de altura. Eles então colocavam a porta em cima dela e a transformavam em mesa. Assim que desmontavam a mesa, serravam o tronco de novo, ficando com mais espaço para brincar.
Havia uma enorme lareira que ficava em quase qualquer canto do cômodo onde você quisesse fazer um fogo e, sobre ela, Wendy estendia cordas feitas de fibras onde botava a roupa limpa para secar. A cama ficava encostada na parede durante o dia e era posta no chão lá pelas 18h30, quando ocupava quase metade do cômodo. E todos os meninos, com exceção de Miguel, dormiam nela, apertados como sardinhas em lata. Uma das regras dizia que era estritamente proibido virar de lado sem dar o sinal antes, após o qual todos viravam ao mesmo tempo. Miguel deveria ter dormido ali também, mas Wendy fez questão de ter um bebê, e ele era o menor de todos. Você sabe como são as mulheres. Em resumo, ele acabou tendo que dormir num bercinho pendurado no teto. A casa era simples e rústica, bem parecida com a casa subterrânea que filhotes de urso teriam construído nas mesmas circunstâncias. Mas havia um nicho na parede, não muito maior que uma gaiola de passarinho, que era o aposento exclusivo de Sininho. Ele podia ser separado do resto da casa por uma minúscula cortina que Sininho, que tinha muitas frescuras, sempre mantinha fechada quando estava trocando de roupa. Nenhuma mulher, por maior que fosse, poderia ter um quarto mais lindo. O canapé, como Sininho gostava de chamar o sofá, era um Rainha Mabe 40 genuíno com pés em curva e ela mudava a roupa de cama de modo a combinar sempre com a flor da estação. O espelho era um gato de botas, sendo que os antiquários das fadas só têm notícia de 3 deles intactos no mundo. A mesinha retrátil onde ficava a bacia e a jarra que Sininho usava para se lavar tinha as bordas todas trabalhadas. A cômoda era uma autêntica príncipe encantado cesto, e o carpete e os tapetes eram do melhor período, o inicial, do reinado de Pisco e Pega Rabuda. Havia ainda um candelabro a dedanha, só para decorar, pois obviamente a própria Sininho iluminava o aposento. Ela sentia um grande desprezo pelo resto da casa, o que talvez fosse inevitável, e seu quarto, embora lindo, era muito pretensioso, tendo a aparência de um nariz sempre empinado. Imagino que tudo aquilo fosse especialmente extasiante para Wendy, pois seus meninos levados lhe davam muito o que fazer. Houve semanas inteiras em que ela trabalhou tanto que só conseguia sair um pouco de debaixo da terra quando pegava uma meia para servir no fim do dia. Tinha que fazer tanta comida que, posso lhes assegurar, não tirava o nariz da panela. A alimentação deles era composta principalmente por fruta-pão grelhada, inhame, cocos, porco assado, abricós, rolinhos de tapioca e bananas, acompanhados por cabaças de suco de seriguela. Mas eles nunca sabiam se ia haver uma refeição de verdade ou só uma de faz de conta, tudo dependia do humor de Peter. Ele às vezes comia muito, muito mesmo, se isso fosse parte de uma brincadeira, mas nunca comia só para se empanturrar, que é o que a maioria das crianças mais gosta de fazer na vida. A segunda melhor coisa é falar sobre fazer isso. O faz de conta era tão real para Peter que durante uma refeição de mentirinha ele até engordava. Claro que era difícil, mas todos eram obrigados a fazer o que ele mandava. Só que, se alguém conseguia provar para Peter que estava ficando magro demais para sua árvore, ele deixava a pessoa se empanturrar. A hora em que Wendy mais gostava de costurar e cerzir era quando todos eles já tinham ido para a cama. Aí ela tinha um momento de paz, como gostava de dizer, e passava-o fazendo roupas novas para os meninos, ou colocando um forro a mais nos joelhos, pois essa era a parte da roupa que eles sempre rasgavam primeiro. Quando Wendy se sentava com uma cesta cheia de meias para cerzir, todas com um furo enorme no calcanhar, ela jogava os braços para o alto e exclamava: "Meu Deus, às vezes acho que quem não tem filho é que é sortudo." Mas sempre abria um enorme sorriso quando dizia isso.
Você deve lembrar do lobinho de estimação de Wendy. Bom, ele logo descobriu que ela viera para a ilha e encontrou-a, e eles correram para os braços um do outro. Depois disso, o lobinho passou a ficar o dia todo atrás dela. Conforme o tempo foi passando, será que Wendy pensou muito nos adorados pais que havia deixado para trás? Essa é uma pergunta difícil, pois é impossível saber de que forma o tempo passa na Terra do Nunca, onde ele é calculado pela Lua e pelo Sol, mas onde há muito mais luas e sóis do que no resto do mundo. Mas eu temo que Wendy não se preocupasse muito com seu pai e sua mãe. Ela tinha certeza absoluta de que eles sempre iam deixar a janela aberta para que ela pudesse entrar voando, e isso a deixava na mais perfeita tranquilidade. O que a perturbava, às vezes, era que João só lembrava vagamente dos pais, como pessoas que havia conhecido um dia, enquanto Miguel sempre se confundia e achava que Wendy era sua mãe de verdade. Isso deixava Wendy um pouco assustada e, com o nobre propósito de fazer a coisa certa, ela tentava ajudá-los a lembrar melhor da vida antiga, obrigando-os a fazer provas sobre o assunto, muito parecidas com aquelas que costumava fazer na escola. Os outros meninos achavam isso tudo muito interessante, e insistiam em participar. Eles arrumavam um lugar onde pudessem anotar as respostas e sentavam à mesa, escrevendo e quebrando a cabeça com as perguntas que Wendy escrevia num caderno improvisado e passava de mão em mão. Eram as perguntas mais fáceis do mundo. Qual era a cor dos olhos da mamãe? Quem era mais alto, o papai ou a mamãe? A mamãe era loura ou morena? Responda todas as três, se possível. Ou, escreva uma redação de não menos de 40 palavras sobre o tema em Como eu passei meu último Natal ou o tema é uma comparação das personalidades do papai e da mamãe. É preciso escolher um dos temas. Ou, 1, descreva a risada da mamãe. 2, descreva a risada do papai. 3, descreva o vestido de festa da mamãe. 4, descreva a casinha de cachorro e quem dorme nela. As perguntas eram bobas assim, e quando você não sabia responder tinha que marcar uma cruz no lugar da resposta, e era horrível ver quantas cruzes João fazia. É claro que o único menino que respondia todas as perguntas era Magrelo. Ele sempre tinha grandes esperanças de ser o primeiro da turma, mas suas respostas eram completamente ridículas, e ele sempre tirava a nota mais baixa, o que era algo muito melancólico. Peter não participava da brincadeira. Em primeiro lugar, ele desprezava todas as mães, com exceção de Wendy, e, em segundo lugar, era o único menino da ilha que não sabia ler nem escrever, nem a menor palavrinha. Ele estava acima dessas coisas. Aliás, as perguntas sempre eram escritas no passado. Qual era a cor dos olhos da mamãe e por aí vai. Pois Wendy também estava esquecendo. As aventuras, como nós vamos ver a seguir, aconteciam todos os dias na ilha, mas nessa época Peter, com a ajuda de Wendy, inventou uma brincadeira nova que o deixou inteiramente fascinado até que, de repente, ele perdeu o interesse por ela, que, como você já sabe, era o que sempre acontecia com as brincadeiras dele. A brincadeira era fingir que não existiam aventuras e fazer o tipo de coisa que João e Miguel tinham feito a vida toda, sentar em bancos, jogar uma bola para cima, empurrar uns aos outros, sair para dar uma caminhada e voltar sem ter matado nem mesmo um urso. Ver Peter sentadinho num banco sem fazer nada era muito engraçado. Ele às vezes não conseguia se controlar e fazia uma cara muito séria, pois achava que não fazer nada era uma coisa hilária. E se gabava que tinha ido dar uma caminhada pelo bem de sua saúde como quem estivesse contando uma vantagem. Durante muitos sóis, essa foi a aventura mais diferente do mundo para ele, e João e Miguel tinham que fingir estar adorando aquilo também, ou levavam a maior bronca.
Peter muitas vezes saía sozinho e, quando voltava, os outros nunca tinham certeza absoluta se havia ou não tido uma aventura. Ele às vezes esquecia tão completamente dela que não falava nada e aí alguém saía de casa e encontrava o corpo. Por outro lado, às vezes falava muito da aventura, mas ninguém encontrava corpo nenhum. Em outras ocasiões, Peter chegava em casa com um curativo na cabeça, e o Andy o mimava e lavava o ferimento com água morna.